Hoje vamos falar sobre a história de José. Quem conhece a história de José? Levante a mão aqui. José, durante a sua jornada, ele foi um homem que se manteve em fidelidade, paciência. Foi um homem que não duvidou em nenhum momento, não oscilou. Ele se manteve confiante em Deus. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das atribulações, mesmo diante das humilhações que ele vivenciou, ele não temeu, porque ele sabia que Deus era fiel para cumprir aquilo que tinha revelado a ele. Durante a sua jornada, ele nos deixou muitos exemplos que possamos nos espelhar. Deus, ele falava com José através de sonhos. Ele tinha um dom de interpretação, onde ele sabia tudo aquilo que Deus estava revelando a ele que faria no seu futuro. E hoje, o que possamos ver é que é muito bom, sim, você ouvir a voz de Deus através de um bispo, através de um pastor. É gratificante, é maravilhoso, é algo que edifica, é algo que completa o nosso coração e que às vezes nos acalma no nosso momento mais de aflição. Mas também é melhor ainda quando você busca ter uma intimidade, quando você busca ouvir a voz de Deus diretamente, porque Ele já nos deu esse livre acesso, onde você como filho tem direito de ouvir a voz dEle falando diretamente para com você. Outro exemplo de José é que ele começou a criar ira nos seus irmãos quando ele passou a revelar aquilo que Deus mostrava a ele em sonhos. E isso criou uma certa inveja, uma certa ira, porque os seus irmãos não aceitavam aquilo que Deus mostrava a José. Inclusive até o seu próprio pai, Jacó, se sentiu incomodado, porque como José era o caçula da casa, aquele tipo de bênção não poderia chegar até ele, que teria que ser um filho mais velho. Mas pelo fato dele ser um filho mais novo, ele não teria que ter aquela graça, aquela dádiva. Mas o que podemos colocar hoje na nossa situação? Às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um projeto, às vezes você tem um desejo muito forte de realizar algo na sua vida. Mas muitas vezes você comete um pequeno erro de falar para alguém, por um amigo. E esse amigo, muitas vezes, ele não quer ver o seu bem, ele não quer ver a sua felicidade. E aí ele passa a invejar aquilo que você tem. E em vez de você dar avanços, você passa a retroceder. Em vez de você começar a contar sonhos e projetos para o seu vizinho, para o seu amigo, que muitas vezes não olha você com bons olhos, passe a contar para Deus. Porque esse sim não vai frustrar os seus sonhos, esse sim não vai colocar você para baixo, esse sim não vai fazer você desacreditar daquilo que Ele lhe prometeu. E outra coisa que cometemos também muito esse erro. Às vezes Deus chega para você e diz, eu vou lhe dar. E outra pessoa chega para você e diz, você não é capaz de alcançar. Não coloque dúvida naquilo que o próprio Deus lhe falou. Porque você não vive de definições humanas, você vive daquilo que Deus determina para a sua vida. Porque aquele que Ele chamou, Ele predestinou para alcançar uma vida de vitória. Agora tudo que você precisa é crer, confiar e não oscilar. E acreditar que quando Deus Ele diz, vou lhe dar, é seu, ninguém toma e não há quem tire das suas mãos. O Deus que se revelou a José naquele Egito é o mesmo Deus que continua atuando em nossos dias. É o mesmo Deus que fala hoje, porque o poder dele ele não se limitou. O poder dele continua muito maior daquilo que a gente imagina. Agora tudo que precisamos entender é, eu não devo só ouvir, eu devo praticar, eu devo ser um praticante. Eu não devo só chegar aqui na cadeira e ouvir a irmã dizendo, use a fé. Eu tenho que pegar a fé e tornar ela a minha maior ferramenta. Eu não tenho que chegar e simplesmente ouvir alguém dizendo, use a paciência. Eu tenho que torná-la, a paciência, a minha maior ferramenta. Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga nesta noite, eu sou amado. E Deus preparou para mim o melhor dessa terra. Aquilo que homem nenhum imaginou
é o que Deus vai realizar sobre a minha vida. Diga, eu recebo. E se Deus conhece a tua verdade, homem nenhum pode te acusar, homem nenhum pode te julgar, porque Ele pode te condenar hoje, mas amanhã Deus vai te exaltar. José, depois da acusação de algo que ele não tinha feito, acabou pagando por um crime que não cometeu. Mas mesmo lá, você ainda vê a mão de Deus. Você percebe que ele não estava à toa, que ele não estava sozinho. Mas lendo essa passagem toda, mais uma vez eu vejo que José, ele não murmurou. Eu não vi ele reclamando. Eu não vi a Bíblia relatando que José era um homem amargurado, que José era um homem que vivia reclamando. José era um cara que vivia culpando Deus e o mundo pelo seu fracasso. Ele não vivia se vitimizando. Então hoje, o que nos faz refletir é: se você quer chamar a atenção de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é: não se faça de vítima. Não se coloque como coitado. Se coloque como justo, consciente de que Deus vai provar a sua verdade. Enquanto José esteve na prisão, ele se relacionava com os presos e passou a fazer fama, porque como ele tinha um dom de interpretação de sonhos, pessoas começaram a ir procurar porque era muito ligado ao faraó. E nesses sonhos que ele passou a revelar, ele começou a ganhar fama naquele lugar. E quando você para analisar, você vê, ó Deus atuando, ó Deus criando caminhos, ó Deus estendendo as mãos. Não tem como você olhar uma história dessa e dizer assim, é algo natural. Deus nunca esteve com ele. Não, você vê o tempo todo Deus com ele a todo instante, a todo momento. Porque a própria palavra de Deus fala que quando você permanece fiel, mesmo que você não permaneça, Ele continua fiel. Imagine você permanecendo fiel. Imagine o que Ele tem para fazer para a sua vida, você que continua a permanecer fiel. Porque José, a confiança dele era como um monte de Sião que nunca se abalava, mas permanecia para sempre. E assim tem que ser a sua confiança em Deus. Independente de qualquer situação, independente de qualquer investida, a sua confiança, a sua certeza tem que permanecer inabalável. Faraó, satisfeito com a interpretação de José, dá a ele o seu dedo e o nomeia como governador do Egito. Você percebe o que Deus fez com a vida de José? Ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido porque ele acreditou que aquilo que Deus tinha revelado a ele há anos atrás ia se cumprir. Não importa se seja 2 anos, não importa se seja 4 anos, não importa o tempo que seja. Pois a própria palavra de Deus fala que tudo nessa vida passará, mas as palavras do Senhor Jesus vão se cumprir. Diga assim comigo, as palavras do Senhor vão se cumprir na minha vida. Não importa as dificuldades que se apresentam. Eu sirvo a um Deus que é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu. Diga, eu recebo. E não importa os levantes, aquilo que Deus falou na minha vida jamais será anulado. Não vai aceitar a sua prosperidade, não vai aceitar o seu dom, não vai aceitar quem você é, não vai aceitar aquele que te chamou. Que foi a mesma coisa que aconteceu com José. E o que essas pessoas sempre vão tentar fazer? Lhe frustrar, lhe parar. Quando elas chegam para você, você vai dizer assim, você não pode, mas a certeza que está no seu coração, você vai saber dizer, não, eu posso. Aquela pessoa vai chegar para você e vai dizer, esse sonho você não vai conseguir, mas a certeza e a fé que está dentro de você vai dizer, eu vou conseguir. Porque eu não sirvo a um Deus que não é poderoso o suficiente para fazer coisas grandes acontecer. Então creia somente naquilo que Deus lhe falou, porque é a palavra dele que define a sua trajetória, a sua jornada. José, ele foi um homem
que era muito amado pelo seu pai, pela sua família. E quando ele expôs diante da sua família o que Deus tinha revelado a ele, houve uma consequência, porque tudo que plantamos, colhemos. Tudo que semeamos volta para nós. E com José não foi diferente. Aquela inveja que ele criou dos irmãos deles fez com que os irmãos dele, desde o começo, proclamassem, ou no caso eles programaram matar José. Mas depois eles se reveram os conceitos e acharam melhor vendê-lo como escravo. Mas diante desse fato, você percebe que Deus ele estava o tempo todo com José. José nunca esteve desamparado. Mesmo diante daquele problema, mesmo diante daquela dificuldade, Deus estava presente com ele e não ia deixá-lo desamparado. José ele enfrentou a primeira dor. Ele foi levado contra a sua própria vontade para longe do seu pai que amava. Ele enfrentou a segunda dor, ele foi traído pela sua própria família. Uma traição de um amigo dói, imagine uma traição de um irmão, de um tio. Mas José o tempo todo, ele não veio com sentimento de vinganças, ele não veio com sentimento de mágoas, ele simplesmente se apoiou em um sentimento de bondade. E muitas vezes nossa vida fica atrofiada no mundo espiritual porque não vivenciamos o perdão da forma como deveríamos vivenciar. Queremos viver a vingança em vez de querer viver a justiça no nosso dia a dia. E por isso José ele sempre foi contemplado, porque ele não buscou vingança, ele não buscou murmurações, ele buscou simplesmente confiar em Deus, perdoar e simplesmente acreditar que Deus era fiel para selar a promessa dele final. No Egito, foi vendido para Potifar, que era o oficial capitão da guarda do rei. Novamente, com esforço e dedicação, tornou-se administrador da casa e dos demais escravos de Potifar. Aprendeu o idioma egípcio, porém a esposa de Potifar desejou seduzi-lo, mas diante da recusa de José, ele passou a acusá-lo de tentativa de estupro, o que fez com que José fosse preso. Hoje, um probleminha assim que passamos, já murmuramos, já derrubamos a casa, já ficamos contra o céu, contra a terra, contra tudo. José, na primeira situação, ele não oscilou, ele não murmurou. E a segunda situação a qual ele passou, onde ele foi acusado de algo que ele não tinha feito. Mas mesmo assim, ele não oscilou, porque na verdade, mesmo diante daquela dor de estar sendo acusado por uma coisa que ele não fez, ele entendia que Deus conhecia a verdade dele. Então muitas vezes você hoje pode até se entristecer, porque você foi acusado de algo que não fez, e isso machuca, isso dói. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não é o homem que tem que conhecer o teu caráter, o importante é que Deus sabe aonde está o seu coração.